Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do Oftalmo Básico Online, gente. Se tratando de medicina não tem como ser diferente, principalmente no olho, que é riquíssimo de estruturas muito pequenas, cada qual com sua função, então não tem jeito, gente. A gente tem que começar pela anatomia do olho para poder entender todo o processo de formação da visão, tá bom? E aqui, como é que a gente vai trabalhar isso? Primeiro momento eu vou falar com vocês da jornada que a luz faz, desde sua fonte de luz até chegar no córtex visual, que é onde essa luz vai ser interpretada como visão, tá bom? Então a gente depois vai passar para cada estrutura especificamente, falando de estrutura e correlacionando com a clínica para poder ficar mais fácil, mais leve e mais didático, tá bom? Então, era uma vez uma fonte de luz. Lembra lá da física, aquela questão dos elétrons pulando de camadas, emitir energia eletromagnética, que em pequenos pacotes são chamados de fótons, tá? Então esses fótons eles viajam em linha reta até chegar na primeira estrutura do olho, que não podia ser diferente, gente. O olho ele tem mais ou menos o tamanho de uma bola de ping-pong, tá? E ele, por ser uma esfera, ele tem a sua parede, né? No seu terço anterior, essa parede é a córnea, uma estrutura transparente. E nos seus 2 terços posteriores, ele é opaco, ele é branco, tá? Então, o que acontece? Quando Deus criou o nosso olho, ele fez com que a luz seja absorvida dentro do olho, numa região, numa camada chamada de retina, tá? São células especiais, especializadas em captar a luz, os famosos cones e bastonetes. Então, para poder haver a captação da luz, os fósforos têm que passar por várias estruturas antes de atingir o olho. E aí eu quero mostrar primeiro o princípio para vocês. Essas estruturas têm que ser transparentes, porque coisa opaca não passa luz, não passa fóton. Então não teria como formar visão. Então todas as estruturas que estão antes da retina têm que ser transparentes, tá bom? Então, era uma vez a córnea. Vamos falar um pouquinho da córnea. A córnea, vocês podem ver que ela tem uma curvatura. Então essa curvatura, vocês vão entender isso lá na aula de refração. A curvatura tem tudo a ver com grau, tá? Porque isso faz com que a córnea tenha a capacidade de desviar a luz. Lá na aula de refração a gente vai entender melhor. Outra coisa interessante da córnea é que a córnea não tem vaso. Gente, se tivesse vaso, seria riquíssimo em hemoglobina e riquíssimo em pigmento, então a luz não teria como passar. Então a córnea não é vascularizada, mas ela é riquíssima em nervos. Nenhuma parte do nosso organismo tem tanto nervo quanto a córnea, gente. Tanto é que se você assoprar no seu olho, você vai fechar a pálpebra, porque a córnea foi capaz de captar essa movimentação do ar e desencadear o reflexo de fechar a pálpebra. Entre a córnea e a íris, eu tenho uma região chamada de câmara anterior. Essa câmara anterior está aqui de preto, de cinza, mas ela na verdade ela é rica em um líquido chamado de humor aquoso, tá? Vocês vão entender a importância do humor aquoso lá na aula de glaucoma. Mas inicialmente esse humor aquoso ele preenche a câmara anterior e adivinha qual a cor do humor aquoso? Também é transparente. Por quê? Porque se fosse tivesse outra cor não permitiria a passagem da luz. Uma vez chegando o fóton, ele pode se chocar contra a íris, que é a parte colorida do olho, tá? Então, se você tem um olho castanho ou um olho azul, isso é devido à coloração da sua íris. Então, pode reparar, na hora que a luz bate na íris, ele não passa, porque a íris é opaca, mas dentro da íris eu tenho um buraco chamado de pupila. Essa pupila que permite a passagem de luz, tá bom? Uma vez passando pela pupila, eu chego nessa estrutura aqui, muito importante. Essa estrutura também tem uma curvatura, e eu falei que curvatura leva a capacidade de desvio de luz, que também tem a ver com grau. Então, essa estrutura aqui funciona como uma lente natural dentro do olho. E mais uma vez, adivinha qual a cor dessa estrutura? Ela é transparente, tão transparente que parece um cristal. Daí vem o nome de cristalino, tá bom? Claro que isso não é sempre. Existem fases na nossa vida que esse cristalino ele perde a sua transparência e começa a ficar opaco. É o que a gente chama de catarata. Então, o que é catarata, gente? A catarata nada mais é do que a perda da transparência do cristalino, tá bom? Uma vez atravessando o cristalino e sofrendo o desvio de direção, a luz ela chega nessa parte mais interna do olho, que aqui está de laranja. Mas repare, laranja você está vendo a estrutura por trás dela. Na verdade, aqui eu tenho um gel que preenche o olho por dentro, chamado de humor vítreo
ou vítreo também conhecido, tá? Esse vítreo, ele está preenchendo o olho por dentro e ele é transparente. Lembra que se fosse de outra cor, não haveria como atravessar a luz. Então, o vítreo, ele é super importante, porque ele dá consistência e forma para o olho, tá bom? Uma vez atravessando o vítreo, o fóton ele chega na retina, gente. O que é a retina? A retina, imagine que o olho fosse um quarto. A retina é como se fosse a parede, a tinta da parede do quarto. Por quê? Ela fica internamente. E essa retina é formada por células nervosas, mas não são células nervosas qualquer. São células nervosas extremamente especializadas em uma coisa: em captar luz e transformar em impulsos nervosos, tá bom? Isso acontece nos cones e bastonetes. A gente vai estar estudando ele direitinho na aula de retina. Mas os cones e bastonetes captam essa luz e emitem células nervosas, emitem fibras nervosas que se juntam aqui na altura do nervo óptico e formam o nervo óptico. Essas fibras, elas vêm da retina, entram na cabeça do nervo óptico, chamado de papila, e vão se unir e formar o nervo óptico. Esse nervo óptico, gente, ele não termina aqui. Essas fibras, elas vão atravessar todo o sistema nervoso do organismo até chegar na região mais atrás, o córtex occipital. Esse córtex occipital, ele está relacionado a vários outros sistemas nervosos, como o sistema límbico, e através disso existe a formação da visão, é onde a visão é interpretada. Então a gente vai entender as vias ópticas, vai ter uma aula só disso, super interessante, por onde os nervos passam e a importância clínica disso, tá bom? Então, gente, para resumir, isso aqui é o trajeto que a luz faz dentro do olho. Tudo começa em uma fonte de luz, a fonte de luz atravessa, bate na córnea, que é a parede anterior do olho, atravessa a câmara anterior, que é riquíssima em humor aquoso, depois ele passa na pupila, atravessa o cristalino, onde sofre desvio de luz, passa pelo humor vítreo até chegar na retina. Gente, esse é o processo de como a luz, essa é a trajetória da luz dentro do olho até formar a córtex visual. Então o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente tem uma explanação geral de como é o olho, a gente vai conversar cada estrutura, falando as peculiaridades e relacionando a parte clínica, tá bom? Então foi um prazer, não desiste, vamos continuar no nosso trabalho de conhecer cada vez mais o olho e a formação do sistema da visão.